Meus irmãos queridos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. É uma alegria estar aqui nesta igreja. Quero agradecer ao pastor, ao reverendo Arildo, por esse privilégio, pastor. Eu tenho escutado sempre boas notícias desta igreja pelo meu amigo, pastor Marcos, que apesar de ser flamenguista, é meu amigo, né? Infelizmente, mas é meu amigo. E ele sempre fala tão bem quando retorna daqui, então eu já escuto falar muito de vocês, mas como disse Jó, agora os meus olhos os veem, né? Então, muito bom estarmos juntos. Eu não tenho muito o que falar sobre mim. Eu sou Assir, sou curitibano, sou casado com a Tânia, tenho 2 filhos, um de 21 anos, faz 22 agora nesse mês, e uma menina de 20 anos. Sou da Sociedade Bíblica do Brasil também. Que mais? Torço para o Curitiba, por isso que eu não gosto do Flamengo, né? E é isso, eu acho que é isso. Nós estamos aqui para servir. O Marcos diz que eu sou o chefe dele porque eu não gosto muito desse termo, porque eu não sou índio, né? Quem tem chefe é índio, mas nós, pela graça de Deus, eu exerço a função de secretário regional da Sociedade Bíblica, contemplando esses 2 estados, e o Marcos é um companheiro e um amigo de trabalho, e mais do que um amigo de trabalho, é um amigo da vida, é um amigo que a gente tem caminhado junto. E nós nos complementamos bem, e eu vou explicar por quê. Na multiforme graça e sabedoria de Deus, Ele escolhe e usa pessoas de formas diferentes. Então, o pastor Marcos, como vocês estão acompanhando nesse ano, é pastoral e devocional. O estilo de pregação dele é isso, pastoral e devocional, né? O meu estilo é outro, o meu estilo é doutrinário e exortativo, né? Então a gente junta, né? Os 2 se complementam. Então hoje vocês não vão ter uma mensagem como a dele, mas eu espero que também seja bênção na vida de cada um dos irmãos. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Eu sei que a gente levanta e senta, senta e levanta, mas eu quero pedir a você mais uma vez para nós ficarmos em pé para a leitura da Palavra de Deus. Esse é um costume que eu estou resgatando na minha caminhada, né? A vida inteira eu cresci numa igreja em que a gente ficava em pé para ler a Bíblia. E depois a gente vai passando até ficar sentado, e não tem nada de certo ou errado, sentado em pé, não tem nada a ver. Mas eu lendo as Escrituras, lendo Neemias capítulo 8, Lucas 4, todas as vezes que a Escritura era lida, o povo de Deus ficava em pé. É claro que a reverência está no coração, mas o corpo também fala. Então, quando a gente pode manifestar essa reverência também à palavra de Deus, nesse momento, também podemos fazê-lo. Diz o seguinte, a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Agora, guarde esse texto, por favor. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Podem se assentar, por favor. Eu começo agora, se puderem projetar, por favor, fazendo a seguinte pergunta. Pode passar para o próximo slide. Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? E diga a verdade para si mesmo. Não precisa falar alto, não. Como está? Quanto tempo você gasta com a Bíblia, com a palavra de Deus?
Quantas vezes na semana você tem um compromisso com a palavra de Deus? Uma pesquisa realizada em 2012 nos Estados Unidos constatou que apenas 19% das pessoas que frequentam uma igreja leem a Bíblia regularmente. Isso quer dizer que de cada 5 pessoas que estão na igreja, apenas uma lê a Bíblia regularmente, diariamente. Não há uma pesquisa semelhante no Brasil, mas eu acredito que não fica muito distante pela nossa experiência na caminhada. Isso é muito sério. Tem gente que lê a Bíblia na igreja no culto de domingo, quando traz a Bíblia, ou quando lê a Bíblia. E eu quero mostrar para vocês nessa noite que nós precisamos de fato desenvolver um relacionamento intenso, verdadeiro, engajado com a palavra de Deus. Aqui no texto que nós lemos, nós temos o autor bíblico descrevendo que é feliz, que é mais do que feliz. Isso quer dizer bem-aventurado. Aquele que lê. Bem mais do que feliz é aquele que ouve. Bem mais do que feliz é aquele que guarda a palavra. E esse deve ser o objetivo da nossa caminhada. Rapidamente, o contexto aqui, pode passar por favor, é um texto escrito, vocês estão acompanhando o Apocalipse aí com o pastor Marcos durante todo o ano. Um texto escrito entre 95 e 96 depois de Cristo. Um contexto de perseguição que o povo de Deus, essa igreja da segunda geração, uma geração pós-apostólica, um contexto de preocupação, porque o imperador daquela época, Domiciano, ele tinha se declarado Deus e Senhor, e as pessoas deveriam reconhecer isso, e óbvio, os cristãos não reconheceriam, não diriam que César é Senhor, então a perseguição à igreja. Há também uma certa preocupação dos crentes dessa época, porque aquela promessa de cerca de 60 anos atrás de Jesus dizendo assim, eu vou voltar, ainda não tinha acontecido. E aquela igreja primitiva, até esse tempo, até essa geração, ficava na expectativa do retorno iminente de Cristo, mas Cristo não voltava. E aí as pessoas cansavam, as pessoas abandonavam a fé, inclusive o teor da carta aos Hebreus é isso. Então, Deus dá uma revelação por meio de Jesus a João, que direciona uma carta a 7 igrejas, as igrejas da província da Ásia, mas que também serve para as igrejas de todos os tempos, serve para a igreja presbiteriana da glória hoje, serve para nós. Os mesmos princípios podem ser aplicados para nós. E o que essa carta, esse livro todo vem demonstrando? Vem demonstrando que Apocalipse é o livro que não é de terror. Quando você vê um filme que tem lá Apocalipse, o que você imagina? O mundo vai acabar. É ou não é verdade? É isso que a maioria das pessoas pensam. Parece que Apocalipse é só escatológico, parece que Apocalipse é só cheio de problema. Agora eu vi hoje, nem sabia, estão inventando por aí que uma estátua da ONU, de um sei lá o que, de uma onça, pantera, sei lá que bicho é aquele, é a besta do Apocalipse, né? Os cristãos no mundo gostam de inventar moda, né? Então parece que tudo que é escatológico e apocalíptico, então demonstra o fim. Não é isso. Apocalipse é muito mais do que isso. Ele demonstra que a vitória de Deus é certa, porque o Cordeiro venceu, está sentado sobre o trono, está governando de forma soberana, e nós, a igreja de Jesus, também somos vencedores e vitoriosos. Alguém já disse que, se não me engano foi Billy Graham que disse, eu sei que tudo vai acabar bem. Por quê? Eu já li a última página da Bíblia, e ela demonstra que Jesus venceu, e a igreja venceu com ele. Então nós vamos vencer. É isso que Apocalipse está dizendo. Vai ter uma grande batalha? Vai, mas a igreja vai vencer. Olhe para Apocalipse dessa forma, como parte de um povo vencedor. E também parte de uma realidade em que Satanás já está derrotado, já está vencido.
E para descrever tudo isso, Apocalipse é também o livro da palavra de Deus. Aqui na projeção você pode ler, nós não vamos entrar nesses textos, mas ele vai mostrando do começo ao final que a ênfase está na palavra de Deus. E é por isso que nós temos muito a aprender com esse livro. Pode passar, por favor. No início do capítulo 1, do versículo 1 ao 3 que nós lemos, João está destacando algumas coisas importantes. Você está com a tua Bíblia aberta? Olha comigo. Primeiro, ele traz aqui uma introdução mostrando o que ele vai descrever em todo o livro. Ele diz aqui, a síntese da mensagem está aqui. Segundo aspecto importante, é uma revelação direta de Jesus. Não é João, é Jesus. João apenas descreve. O termo que nós lemos, diz, ele está atestando, ou seja, ele está relatando de forma fiel a palavra de Deus. Então, diante dessa grande revelação, diante da recepção dessa palavra, agora, o versículo 3 que eu pedi a sua atenção na leitura diz, olha, essa mensagem, essa profecia, sendo palavra de Deus, ela deve ser lida, ela deve ser ouvida e ela deve ser guardada. Eu vejo aqui, meus queridos irmãos, 3 níveis do relacionamento da igreja, daquele povo daquela época, mas também para nós hoje, com a palavra de Deus. Ler, ouvir e guardar. Então, eu vou destacar agora alguns níveis de relacionamento com a palavra de Deus. E aí eu pergunto mais uma vez nessa introdução, como você está? Pode passar, por favor. Onde você está e onde você quer chegar? Pode dar mais um. Isso. Onde você está e onde você quer chegar? Você não precisa falar para ninguém, não. Mas você pode fazer uma reflexão introspectiva e dizer assim, talvez não esteja tão bem assim. O primeiro nível é o nível que eu chamo de aproximação. O primeiro nível é o nível de audição, é o nível de ouvir a palavra de Deus. O texto está dizendo, bem-aventurados aqueles que ouvem. A própria palavra de Deus, hoje ela é escrita e ela está aqui nas minhas mãos, mas a verdade é que na história da revelação de Deus, lá no início não havia Bíblia. Moisés não tinha uma Bíblia, Abraão não tinha uma Bíblia, Isaac, Jacó, não tinha. A própria igreja primitiva não tinha uma Bíblia, eles tinham a escritura do Antigo Testamento, que para nós hoje, na nossa percepção, a gente sabe que estava incompleto, precisava do Novo, o Novo vai surgir depois. Então, como que Deus falava com estas pessoas? Era por meio da oralidade. Deus falava e o povo ouvia. E disse Deus, assim diz o Senhor. Isso a gente encontra frequentemente nas Escrituras Sagradas. Deuteronômio capítulo 6 é um texto importante porque é um texto que está dizendo sobre a revelação de Deus e como Deus ia cuidar do seu povo. E aí ele diz assim, olha, você tem que inculcar a lei a seus filhos e falar delas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, deitado ou levantando. Ou seja, tem que inculcar, tem que aguçar, tem que ensinar, tem que gravar, tem que repetir constantemente. E para repetirmos nós precisamos ouvir. O Salmo 78, 3 e 4 diz, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O que ouvimos, nós falamos. Jesus passou 40 dias com os discípulos, após a sua ressurreição, e diz Atos, capítulo 1, versículo 3, falando as coisas do reino. Ou seja, falar da palavra de Deus é algo fundamental. Por isso, em primeiro lugar, eu quero com você neste dia resgatar e reforçar a audição bíblica.
Nós precisamos conversar mais sobre a Bíblia. A gente fala de tanta coisa. A gente fala de política, a gente fala de futebol, a gente fala da família, a gente fala tanta coisa e às vezes nós não falamos da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir e falar mais da palavra de Deus. Nós precisamos de músicas inspiradas na Bíblia. Nós temos muitas músicas boas cantadas na igreja, cantadas aí no mundo gospel, mas muitas músicas, mesmo com o nome gospel na frente, não estão focadas na palavra de Deus. Aliás, nós ouvimos hoje muitas músicas que estão cada vez mais distantes da palavra de Deus, e tem o nome de cristã. Como eu amo quando a gente pega uma música cantada que é um texto bíblico. Como é bom quando a gente canta uma música que tem a ver com uma doutrina bíblica. Como é bom quando a gente canta uma música que adora a Deus com os termos bíblicos. Nós precisamos ouvir mais músicas inspiradas na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir mais pregações bíblicas. E eu não me refiro aqui ao púlpito desta igreja, porque reconheço a seriedade da denominação e do reverendo Arildo e dos demais pregadores que estão aqui. Eu digo isso em relação ao cardápio que nós temos hoje no nosso YouTube, no nosso Instagram. Porque de vez em quando deve entrar um pregador famoso lá na sua lista, no seu feed. E os maiores, deixa eu reformular isso, e aqueles que têm o maior número de seguidores que estão pregando por aí, muitos deles, não todos, estão pregando uma mensagem que não tem a ver com a Bíblia. Estão pregando a partir de um texto, mas fugindo do texto. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta para o texto. E é simples eu ler um texto aqui e começar com a minha oratória a falar de tanta coisa, mas fugir da palavra de Deus. Nós precisamos de pregações bíblicas, onde a Bíblia não é ouvida, nós passamos a falar coisas distantes das Escrituras. Nós precisamos, eu acho que você foi para frente, volta um pouquinho, volta mais uma, isso. Onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Você pode dizer amém por isso? A palavra de Deus deve nortear o nosso diálogo com as pessoas. A palavra de Deus deve ser a base de tudo que nós ouvimos. Afinal, a fé vem pelo ouvir, e ouvir, não adianta a gente vir aqui orar, e orar, e orar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus. O desafio hoje é, começa a procurar isso que eu te falei, começa a desenvolver conversas mais bíblicas, começa a cantar mais, ou ouvir mais músicas que tenham a ver com a Bíblia. Quem aqui tem Spotify? Levante a mão aí. Aí, vários, né? Essa semana o Spotify disse o que nós ouvimos durante todo o ano. Foi ou não foi? Sim ou não? E eu fiquei assustado com a playlist de alguns que estavam postando, que estão ouvindo por aí. Porque estava muito distante de ter um compromisso de ouvir músicas bíblicas cristãs que realmente inspirem. Eu não estou dizendo que tem que ouvir só música com teor bíblico, não é isso. Eu estou dizendo é que esse tipo de música tem que estar presente também na minha playlist, na minha vida, na minha audição. Porque eu vou ser alimentado pela palavra de Deus em todo momento. A segunda lição, que é o segundo nível,
é um nível de constatação. Ler a palavra de Deus. O texto bíblico está dizendo: bem-aventurado aquele que lê. Então, nós não podemos nos limitar apenas a ouvir, nós precisamos crescer. Então, vamos lá. Aqui nós demos um primeiro passo, ouvir. Mas eu não posso parar no ouvir, eu tenho que dar um segundo passo, eu tenho que partir para a leitura. Porque se eu me limitar a ouvir apenas, eu posso errar. Eu preciso ouvir, mas eu preciso constatar se aquilo que eu ouvi de fato está nas Escrituras. E Deus começa a desenvolver essa forma pedagógica para levar o povo dele a ler, lá já quando ele dá os 10 mandamentos, quando ele dá os mandamentos a Moisés, Deuteronômio capítulo 34, Êxodo e assim por diante. A palavra de Deus devia ser lida para o povo de Deus, Jeremias 36, 2 e 6. Olha o que diz Esdras, você não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler Neemias capítulo 8, versículo 3, 5 e 8, diz: Esdras leu o livro em voz alta. Vamos lembrar o contexto? O povo está voltando do cativeiro babilônico, a cidade está sendo reconstruída, os muros restaurados por Neemias e um povo trabalhando. E agora, Neemias 8, vamos parar para ouvir qual é a vontade de Deus. E diz o texto: Esdras leu o livro em voz alta diante da praça, desde o amanhecer até o meio-dia. Quanto tempo de leitura aqui, gente? Desde o amanhecer até o meio-dia. Na presença dos homens, das mulheres e de todos que podiam entender, crianças que podiam entender, Esdras abriu o livro à vista de todos. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé, o que eu falei no começo. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente e dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. A Bíblia era lida para que o povo entendesse. É preciso ler para entender. A palavra de Deus era lida pela igreja primitiva, Colossenses 4,16 diz isso. Um dia, Paulo estava pregando num lugar chamado Bereia. Antes ele tinha passado por Tessalônica e expulsaram ele. E a mesma pregação que ele fez em Tessalônica, ele realizou em Bereia. Mas em Bereia, diz o texto de Lucas em Atos, que aqueles de Bereia eram mais nobres. Por quê? Simplesmente porque eles abriram a Escritura para ler e confirmar que o que Paulo pregava, de fato estava registrado na palavra de Deus. Que maravilha! Enquanto os de Tessalônica perderam a oportunidade, os de Bereia abraçaram aquela oportunidade, porque foram para a leitura das Escrituras. Nós precisamos resgatar e reforçar a leitura bíblica em nossos dias. Quem aqui é cristão, evangélico, há mais de 20 anos? Levante a sua mão. Tem bastante gente aí. Vocês vão lembrar que há 20, 30 anos, eu nasci na igreja. Tenho 41 anos. Quer dizer, eu nasci no hospital de verdade. Mas logo depois eu fui para a igreja. Meu pai é pastor até hoje e era já naquela época. Os crentes de antigamente, reverendo, eram conhecidos como Bíblias. Hoje não existe mais isso, mas antigamente, quem está aqui sabe, o crente colocava a Bíblia debaixo do braço, muitas vezes ia para a igreja. Hoje em dia, a igreja evangélica brasileira, de forma geral, com as suas raras exceções, ela não é mais conhecida como a igreja da palavra, com suas raras exceções. Nós trocamos a Bíblia por tantas outras distrações. Eu falo para minha esposa assim: não me deixa começar a ver uma série, não me deixa, mas de repente eu começo. Há alguns meses eu estava assistindo uma série chamada Suits. Não sei se alguém assistiu essa série aqui. Acho que eram 18 temporadas, se não me engano. Aquele negócio não acabava mais, reverendo. E como eu sou desesperado, quando eu podia, eu assistia um episódio atrás do outro. Até acabar. Eu amo futebol.
até brinquei já com vocês aqui. Toda semana são no mínimo 2 jogos de futebol, em que eu gasto lá 3 horas. Eu estou tentando mostrar para vocês que nós gastamos muitas horas com coisas que são boas, não são pecado, fazem parte da vida, mas nós não conseguimos tirar 15 minutos de leitura bíblica num dia. E se você ler 15 minutos por dia a Bíblia, no final do ano você vai ter lido a Bíblia toda. Respondam para mim com sinceridade, 15 minutos é pouco ou é muito? Hã? É pouco demais. É pouco demais. 4 capítulos por dia, ou 15, 20 minutos por dia, você vai ler a Bíblia toda. Nós precisamos resgatar a leitura bíblica dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Meus irmãos, alguém já disse, é uma verdade, as redes sociais vão comprovar que nós não temos desculpas para ler a Bíblia. Toda segunda-feira de manhã, o meu celular manda uma mensagenzinha assim, relatório de uso semanal. O teu também? Ele vai dizer assim, você ficou tantas horas no WhatsApp, você ficou tantas horas no Instagram. Então essa desculpa que muitas vezes nós damos assim, eu não tive tempo para ler a Bíblia, isso é desculpa. E a nossa rede social comprova isso. Nós precisamos resgatar o lugar da Bíblia. Não ler a Bíblia é decidir não ouvir Deus naquele dia. Eu gostei muito dessa frase. Não ler a Bíblia é decidir não ouvir Deus naquele dia. É interessante que tanta gente tem medo do diabo e fica fazendo estardalhaço para o diabo, dando palco para o diabo em alguns lugares por aí na TV. O horário da TV é caro, o pessoal põe o diabo na TV. Eu acho estranho um negócio desse. Jesus simplesmente venceu o diabo dizendo assim, está escrito, com base na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai crescer muito na sua fé. Terceiro lugar, o terceiro nível de relacionamento é o nível de engajamento, é o nível de estudar a palavra de Deus. Vamos lá comigo aqui, ó. Primeiro, ouvir. Segundo, ler. Terceiro, estudar. Ler, ouvir, tudo isso é importante. Mas o fato é que é preciso aprofundar nas Escrituras, porque tem gente sendo levado e enganado, como Paulo diz, por ventos de doutrinas. Cabia a essa igreja de Apocalipse ouvir a revelação, mas também estudar, aprofundar, conhecer essa revelação, entender tudo o que foi revelado, todas as mensagens proféticas, os símbolos, as visões, as profecias. Cabia a eles entender isso. E por que eu digo isso? Apesar de não estar aqui no versículo 3, a verdade é que boa parte do que está no livro de Apocalipse é citação do Antigo Testamento. Olha comigo, Apocalipse tem 404 versículos, 278 contém alusões da escritura do Antigo Testamento. O povo que estava recebendo essa revelação só conseguiria entender se eles olhassem para a escritura do Antigo Testamento. Sem isso eles não iam entender muitos significados que aparecem em Apocalipse, mas aparecem em Daniel, em Ezequiel, em Isaías, em outros textos do Antigo Testamento. Como é um princípio da interpretação da Bíblia, a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Então nós precisamos olhar para toda a Escritura. Tem muito cristão por aí que está brigando pelo tamanho do cânon bíblico, quantos livros tem que ter a Bíblia, mas a pergunta que eu faço hoje é, quantos livros tem o seu cânon bíblico?
Dito de outra forma, quantos livros da Bíblia você lê? Porque é bom ler o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. O Salmo 91, os salmos, os textos de promessa, amém, glória a Deus. Mas qual foi a última vez que você leu Sofonias? Hã? Existe um livro na Bíblia chamado Sofonias, tá? Naum, Miqueias, Ruth, Esther, Filemon. Nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento. Jesus disse para os religiosos daquela época: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Quando nós não entendemos a Bíblia, não entendemos a palavra de Deus, nós erramos e nós ficamos frágeis e suscetíveis às heresias. Heresia não surge no mundo, heresia surge dentro da igreja, porque não estudou as Escrituras. Olha, por favor, o que John Wesley diz: eu quero conhecer uma coisa, o caminho para o céu. O próprio Deus dignou-se a ensinar o caminho. Ele escreveu em um livro, e aí diz John Wesley: ó, dá-me esse livro, a qualquer preço dá-me o livro de Deus. Qualquer pessoa que você perguntar aí fora vai responder que quer conhecer o céu, quer ir para o céu. Qualquer um. Mas as pessoas não estão dispostas a conhecer o mapa que conduz esse caminho por meio de Jesus, que vai levá-lo ao céu. Eu preciso conhecer esse caminho que está escrito num livro, que tem o centro em Jesus Cristo e que vai me levar, como o texto lido hoje pelo reverendo, conhecer as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Quer conhecer a verdade? Precisamos estudar a palavra. Quer conhecer Jesus Cristo? Precisamos estudar a palavra. Quer ser um marido melhor? Precisa conhecer a palavra. Uma esposa melhor? Precisa conhecer a palavra. Uma pessoa melhor na sociedade? Precisa conhecer a palavra. Nós precisamos resgatar o lugar do estudo bíblico na nossa vida, no dia a dia. Na presença, na escola bíblica dominical, aos domingos, pela manhã. Sabe, reverendo, tem muita igreja que deixou de fazer escola bíblica com um discurso que não dá certo, que as pessoas não vêm. E aí se criou vários métodos e estratégias no lugar. E estudar a palavra de Deus dá trabalho. Aí as pessoas vão no cinema ou vão na TV assistir a novela da Record, e aí chega para a gente e diz: ô pastor, eu não sabia que tinha acontecido aquilo. Mas não aconteceu, é coisa da novela, não está na Bíblia. Então veja, muitas vezes as pessoas querem entretenimento na igreja e doutrina no cinema, quando deveria ser o contrário. Precisa de ensino, de estudo na igreja. No cinema, vá assistir lá o filme que você quiser para se entreter. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. O povo de Deus no Antigo Testamento foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento. Quarto lugar, nível de atração. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que guardam. Guardar é um dos mandamentos mais incisivos por toda a Bíblia. Guardar é ter um cuidado atento. É como pegar um objeto de valor e guardar sob custódia. É isso que tem a ver o termo grego, terel, no grego. Porque isso implica, de forma frequente, ataque de fora. Então, algo está sendo atacado e eu preciso guardar. É isso que o salmista diz: guardo a tua palavra no meu coração, para que o ataque do pecado não venha me atingir, para eu não pecar contra ti.
Ezequiel 36, porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. A essa igreja que estava querendo desistir, que já estava sem esperança da volta de Cristo, que estava sob perseguição, a palavra de Deus diz, guardem dentro do coração, para vocês não desanimarem. Ele começa dizendo isso, capítulo 1, versículo 3, nós não vamos ler, mas capítulo 22, versículos 7 e 9 diz, guardem. No primeiro capítulo, no último capítulo, diz isso. Em 10 vezes diferentes, o texto bíblico vai dizer isso. É por isso que nós precisamos resgatar nossa atração pelas Escrituras. Nós somos atraídos por tantas coisas. Nós somos atraídos por coisas que satisfazem o nosso coração. Nós somos atraídos hoje e estamos quase vivendo uma dependência maluca das redes sociais. Tem gente que não consegue passar mais de 1 hora sem olhar para o celular. Eu não sei se você tem aquela síndrome que alguém diz assim, acho que vibrou. Sim ou não? Acontece com você? Eu acho que chegou mensagem. Nós precisamos ser atraídos pelas Escrituras. Meus irmãos, pode passar por favor, olha o que Lutero disse, somente os cristãos reconhecem e estimam a palavra de Deus como o maior tesouro na terra e reconhecem a dignidade e o poder das suas maravilhas. Meus irmãos, somente nós podemos valorizar a Bíblia. O mundo não vai valorizar. Mas nós podemos sim guardar no coração como um tesouro. Como Paulo nos diz, o Evangelho é um tesouro, nós somos um vaso de barro, mas a palavra de Deus deve ser aquilo que há de mais importante, que vai conduzir a nossa vida, os nossos valores. Gosto quando Jesus está conversando com os discípulos no caminho de Emaús, e diz o texto, depois que Jesus se retirou deles, diz o seguinte, um olha para o outro e diz assim, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho falava aquelas coisas, e o que ele falava? Ele foi passando por Moisés, pelos profetas, e por toda a Escritura, sobre o que constava nele, sobre ele. Falar sobre a palavra de Deus deve ser algo tão presente em nós, que deve arder o nosso coração, que deve mexer com a nossa vida, deve nos fazer sentir desejo intenso, assim como a gente sente desejo e vontade de comer uma pizza de 4 queijos, aleluia, amém, amém, aquele churrasco com a gordurinha, tem que ter gordura, aleluia. A gente deve ter essa mesma atração, quer dizer, essa mesma não, uma atração muito maior, melhor, mais significativa, mais relevante pela palavra de Deus. Deus disse a Josué, Josué 1:8, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele aos domingos pela manhã. Amém, meus irmãos? Amém, nada. Amém, nada. Medite nele dia e noite. É para todo o tempo. Amém? 5º lugar, o penúltimo, nível de obediência. Praticar a palavra de Deus. Vamos reconstruir? Vamos lá? Não vou sair da câmera? Vamos lá? Primeiro lugar, eu tenho que... Vamos lá, mais forte? Eu tenho que ouvir. Segundo, eu tenho que... Terceiro, eu tenho que estudar. Quarto, eu tenho que guardar. Quinto, eu tenho que praticar a palavra de Deus. Tudo isso que nós falamos até aqui só vai ser verdadeiro se eu praticar. Você pode ter o maior conhecimento de Bíblia, de Vila Velha, do Espírito Santo, mas se você não praticar, não adiantou de nada. Mera especulação teórica.
Deus enviou a palavra, revelou para o povo aqui, para essas igrejas, com o objetivo de que eles cumprissem e praticassem. Abra comigo, por favor, Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Apocalipse 22, 11. Depois de terminar toda a revelação, de mostrar tudo que Deus tinha falado, olha o que o texto diz. Versículo 10. Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. Mas, de forma totalmente oposta, o justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Ou seja, aqui o justo e o santo, eles vão praticar a palavra de Deus. E a recompensa, versículo 12, para os que praticarem. Praticar a palavra é a prova mais significativa de que nós estamos com Deus, com a palavra de Deus em nós. Praticar significa que o nosso comportamento será baseado na palavra de Deus. Os nossos valores, as nossas escolhas, as nossas conversas. Praticar significa que a Bíblia vai nos confrontar. A gente gosta de ler a Bíblia a favor de nós. Que venha uma palavra especial. Amém. Mas a gente tem que ler a Bíblia como o pastor leu hoje, para nos corrigir, para nos repreender. Às vezes eu brinco que a palavra de Deus tem que chegar em nós, e permita-me usar essa expressão e fazer assim, pá, acorda. Tem que repreender, falando, você está errado. E tem que corrigir, dizendo, agora ajeita aqui, você errou, mas é possível consertar. E a palavra de Deus vai mostrar o caminho. Nós precisamos da palavra de Deus. Ela tem que fazer diferença visível em nós. Pode passar. A W. Tozer diz, o diabo conhece a Bíblia melhor que todos nós, mas continua sendo o diabo. No meu doutorado eu estudei com gente que fez teologia como eu. Na minha caminhada de teologia nesses 20 anos, eu estive com bacharel em teologia, mestre em teologia. Conheço um que virou agnóstico. Conhece a Bíblia. Conhecer não muda nada se não praticar. O diabo conhece a Bíblia melhor do que todos nós, mas continua sendo o diabo. O segredo não está em conhecer, mas em praticar. A prática demonstra que eu realmente conheço. Billy Graham disse, pode passar, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Calvino disse, Deus só é corretamente servido, preste atenção, quando a sua lei for obedecida. Deus só é servido, eu sirvo a Deus, Ele só é de verdade servido quando a lei é obedecida. Não se deixa a cada um a liberdade de codificar um sistema de religião ao sabor da sua própria inclinação. Pastor, a Bíblia diz, mas eu acho, eu penso. Pouco importa o que eu e você pensamos. Senão que o padrão de piedade deve ser tomado da palavra de Deus. Eu obedeço o que a palavra de Deus diz, e ponto, e acabou. Nós precisamos disso. E em último, Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz, tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que sério, quem ouve, mas não pratica, está se enganando, está perdendo tempo. Em último lugar, para acabar, que o meu tempo esgotou exatamente agora. Posso continuar? Quem me dá 5 minutos, por favor? 5, 10, 15, 20, 30. O último nível
é o nível de comprometimento. Compartilhar a palavra de Deus. Repetindo, vamos lá, moça da câmera. Ouvir, ler, estudar, guardar, obedecer ou praticar e compartilhar. Vai ser natural. Quando eu estou vivendo todos esses níveis, quando eu estou crescendo, quem passou por todos os níveis anteriores vai chegar naturalmente ao ponto que não volta mais atrás, e agora ele está tão cheio da palavra de Deus, que o desejo dele intenso é compartilhar. Ele pega o Uber, e o Uber diz, será que vai chover? Eu não sei se vai chover, mas eu sei que o Deus que dá... E começa, e entra no Evangelho e começa a falar da palavra de Deus. Ah, o Flamengo perdeu. Yes, que bom. Mas olha, existe um que nunca perde. Jesus nunca vai perder. A igreja nunca vai perder. Você pode falar de qualquer coisa. Naturalmente as coisas vão convergir para a palavra de Deus. Porque você está tão cheio de Deus, tão cheio da palavra de Deus, que compartilhar faz parte da vida. Olha o que o conde de Zinzendorf, século XVIII, era um dos irmãos morávios, do grupo dos morávios. Ele diz, o meu destino é proclamar a mensagem. Olha que desafio, gente. Sem me importar com as consequências pessoais para mim mesmo. Muitas vezes nós estamos mais focados nas coisas que têm a ver com a gente. Entre os irmãos morávios, esse grupo de piedoso que proclamou a mensagem, os irmãos morávios enviaram mais missionários do que todos os protestantes juntos até o século XVIII. Olha que diferença. 2 deles foram para uma tribo na Oceania, se não me engano, lá do fim do mundo, para nós, né? Lá no fim do mundo. 2 deles se venderam como escravos para poder viver entre os escravos e pregar o Evangelho, sabendo que nunca mais voltariam para os seus lares. Às vezes a gente tem a oportunidade de pregar o Evangelho aqui e não faz. A gente encontra pessoas todos os dias que estão perdidas. Como ouvirão se não há quem pregue? Quem salva é Deus. Quem escolhe é Deus. Quem tem o plano é Deus. A nós cabe pregar. Pastor Marcos, que prega com vocês aqui, ele tem uma frase que diz assim: nós não somos do RH, nós somos da comunicação. Nós anunciamos. Quem salva, quem escolhe é Deus. A Bíblia diz que quem conduz para a salvação é o Espírito Santo. Você vai abrir a boca, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ah, pastor, eu não sei o que falar. Deus vai dar sabedoria. Jesus diz isso em Mateus. Olha, o Espírito do Pai vai falar por vocês, vai colocar a palavra na boca de vocês. Mas para isso, o Espírito vai lembrar de tudo o que ele ensinou. Você vai ter que ter passado pelos estágios anteriores. Ler, ouvir, estudar, guardar, praticar. Você só lembra do que está lá dentro. Então você precisa de ousadia. Paulo diz aos Colossenses, orem para que Deus nos dê ousadia para pregar. Diz também aos Efésios, nós precisamos falar da palavra de Deus. O que é essa mensagem que nós anunciamos? E para eu terminar, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 1. Versículo 2. O que nós devemos anunciar que foi revelado? Versículo 2. Nós temos que anunciar o testemunho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Deus não enviou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário,
para a gente ter um carro novo, para a gente ter um apartamento melhor, para a gente ter um emprego de sucesso, ainda que tudo isso seja bênção, amém, gente? Amém. Trabalhe, se esforce, Deus vai te abençoar, você pode conquistar, você pode chegar lá, mas Ele não morreu na cruz por isso. A mensagem a ser anunciada não é de facilidade para a vida, é o testemunho de Jesus Cristo. E qual é essa mensagem? Versículo 5, aponta para Jesus, aquele que é a fiel testemunha, aquele que é o primogênito dos mortos, aquele que é o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O anúncio, o compartilhar do Evangelho anuncia isso, Ele me amou e pelo seu sangue eu fui liberto dos meus pecados. O anúncio do Evangelho, versículo 8, é do alfa e do ômega, o primeiro e o fim, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Evangelho tem a ver com Jesus, não tem a ver comigo. O Evangelho, a mensagem a ser proclamada, versículo 18, aponta para aquele que vive eternamente. Aquele que esteve morto, mas agora diz, eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Evangelho anuncia Jesus e toda a sua obra, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e o seu retorno. O Evangelho aponta para Jesus. E é isso que nós devemos fazer. Fique em pé, por favor. Só para parecer que está acabando, tá? Pode passar aí, por favor. A minha pergunta é, você é um bem-aventurado? Você é mais do que feliz? Há uma bênção prometida em Apocalipse para os que são fiéis na palavra, que começa ouvindo, passa para a leitura, mas avança a prática, a guardar, a obedecer, a compartilhar. O nosso nível de relacionamento com a palavra de Deus vai determinar a forma que nós vamos enfrentar as dificuldades. Você já deve ter conhecido alguém que estava na igreja, ouviu a palavra de Deus tantas vezes, mas foi embora reclamando de Deus e culpando a Deus por coisas erradas da vida, por problemas, por doenças, por crises. A palavra de Deus vai determinar a doutrina a ser praticada. Quando eu aprendo de forma certa, eu pratico de forma certa e eu vivo a doutrina de cada dia de forma certa. A palavra de Deus vai determinar o relacionamento que nós vamos ter com Jesus. Um relacionamento de amor, de compromisso, ou um relacionamento descartável, suscetível a qualquer dificuldade da vida. Termino, pode ir passando, esse é o último slide. Em qual nível você está? Só de ouvir? De ler de vez em quando? Não, de estudar, de guardar, de praticar ou de compartilhar. O desafio para nós todos aqui é estarmos nos 6 níveis, de forma cíclica e interativa. E o texto termina dizendo, porque o tempo está próximo. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar. Faça essa oração aí, você e Deus. Dizendo assim, Senhor, eu preciso melhorar nesse aqui, ó. Só você pode falar. Agora não é hora de olharmos para o lado e dizer, está vendo? Não. É olhar para dentro de si e dizer assim, eu preciso ler mais a Bíblia. Eu acho que eu preciso praticar mais. Ou eu preciso compartilhar mais. Não sei. Você precisa tomar essa decisão hoje. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. E porque sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas.
Nós reconhecemos que muitas vezes fazemos escolhas ruins, que nos levam a consequências ruins na vida. Mas hoje, Senhor, nós queremos resgatar o que foi compartilhado por meio da Tua palavra. Ajuda-nos a dizer como salmista: ó, quanto amo a Tua lei, e nela medito dia e noite. Ó, quanto amo a Tua lei a ponto de querer ouvir, a ponto de querer ler, a ponto de querer estudar, a ponto de guardar verdadeiramente no coração, a ponto de obedecer, a ponto de compartilhar, de anunciar e praticar a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos como Tua igreja nesta noite. Ajuda cada irmão e irmã, cada família aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas nós dependemos da Tua graça, do Teu amor, da Tua ação. Atraia-nos a Ti, leva-nos a Ti, Senhor, e leva-nos nesse compromisso verdadeiro com a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.